Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Hoje viemos trazer mais uma vez a palavra da célula dessa semana. Então, abre aí a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5, do versículo 36 até o 39, tá? Então, diz assim: enquanto você abre, o tema da nossa ministração é Vivendo o Novo de Deus. Abriram? Então vamos lá. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em vestido velho, pois que romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém. Então, como eu disse, o tema da nossa ministração é Vivendo o Novo de Deus. E Jesus aqui, ele conta essa parábola, né? E ele fala que tudo que é novo precisa de estruturas novas, né? Quando alguém coloca um pedaço de roupa velha em um vestido novo, dá pra ver, né? Então, precisa de um tecido novo, né? Então, a gente também é assim, a gente precisa viver o novo, a gente precisa se renovar, né? Então, nas nossas vidas é assim. E eu falo em relação a gente, a nós mesmos. Por exemplo, tem uma amiga minha que fala que ela... Que fala não, ela é muito barraqueira, né? E ela fala o seguinte: eu nasci assim e vou morrer assim. E ela não tem vergonha nenhuma. E às vezes é até estranho, né? Porque a gente tá em algum lugar, ela quer tirar satisfação com os outros e tudo mais. Ela fala: eu nasci assim e vou morrer assim. Mas não é bem isso, né? Se a gente vê que tem algo que a gente precisa mudar, que tá nos atrapalhando, a gente precisa abandonar, deixar pra trás, né? Porque senão Deus não derrama o novo dele sobre as nossas vidas. Então, se você é barraqueira, isso te impede de receber o novo de Deus, minha filha, busca a Deus, pede pra Ele ajuda, pra Ele te ajudar a ser uma pessoa melhor, né? Abandonar as coisas ruins, as coisas que te atrapalham. Então, faz aí um momento, tira um momento para você pensar no que o que na sua vida te atrapalha de crescer, o que na sua vida te atrapalha de receber as coisas novas de Deus, porque às vezes a gente ora, né, pedindo a Deus para que Deus derrame as coisas novas, o novo dele sobre a nossa vida, né, as coisas de Deus, mas a gente não vê Deus derramando, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Porque se Deus não derramou o novo dele, é porque a gente precisa nos renovar, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, não só Deus derramar o novo dele, a gente também precisa fazer. E até em relação a amizades, a gente precisa estar sempre atento com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque às vezes as pessoas podem nos afastar mais de Deus, ao invés de nos ajudar. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu era adolescente, na época eu tava tendo muitas experiências com Deus, estava super apaixonada, e eu chegava na escola doida pra contar pras minhas amigas, pros meus amigos mais próximos, e eu lembro que quando eu contava, ou eles zombavam de mim, ou eles não davam a mínima. Então, essas pessoas, elas não ajudam a gente a avançar, né? Eu gostava muito deles até, mas automaticamente a gente foi se distanciando, porque eles não eram da igreja, gostavam de coisas diferentes, né? E eu me sentia às vezes sozinha, porque eu queria compartilhar e não tinha... Eles não queriam saber dessas coisas. Então, às vezes, a gente precisa analisar as pessoas que estão à nossa volta. Será que eles estão
felizes com as coisas que nós estamos, com as nossas alegrias, nossas conquistas, nossas experiências? Será que eles se alegram com isso também? Então a gente precisa ver as pessoas que estão ao nosso redor, as nossas amizades, se elas nos fazem avançar ou não. Nós precisamos nos livrar das roupas antigas e ser plenamente revestido do que é novo. E em relação a gente ser novo, né, ser revestido do que é novo, receber o novo de Deus, a gente precisa também, uma coisa que nos atrapalha muito é a falta de perdão. Quando eu fazia Celebrando a Recuperação, não sei quem já fez Celebrando a Recuperação, né, que era um grupo de apoio, e quando eu comecei a fazer, tinha que fazer algumas atividades, e eu me recusei a fazer uma atividade. Minha irmã então ficou, por que você se recusou a fazer essa atividade? Eu falei, não vou fazer, bati o pé, não quis fazer de jeito nenhum. Ela perguntou, mas por quê? Eu falei, porque isso daí, esse assunto, essas coisas que estão falando me machucam, dói dentro de mim quando eu falo. Então ela se ligou e a gente descobriu que eu tinha que liberar perdão para uma pessoa. Então, às vezes, quando a gente fica com a vida da pessoa, né, a gente não consegue liberar perdão, isso trava a gente, nos impede de avançar. Então, e perdão é outra coisa, perdão você não vai sentir vontade. Perdão você tem que escolher, né? Porque se for esperar para sentir vontade, você não vai sentir, você tem que escolher perdoar. Então, o perdão é uma coisa que nos trava muito. Nós devemos aprender a perdoar e também pedir perdão, que é muito importante. Isso também pode nos paralisar. E outra forma também de desfrutar do novo de Deus é você entender, saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você sabe o propósito de Deus para a sua vida, você começa a se relacionar com Ele, né? E aprofundar no relacionamento, e Ele vai derramando o novo dele sobre a sua vida. Então descubra, se você não sabe, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Nos textos que a gente leu, nos versículos, né, fala sobre o odre, que são estruturas velhas que não suportam o novo de Deus. Deus ele quer renovar você para que ele possa derramar o vinho novo sobre a sua vida. Os odres eles eram recipientes, né, de couro para que fermentasse o vinho e ele pudesse suportar com a sua elasticidade. Então, quando colocavam o vinho novo em odres que já estavam velhos, o que acontecia, que a gente leu, não aguentava. Eles se rasgavam, né? Não aguentava. Então, a gente precisa ser, os odres eles novos, eles eram flexíveis. A gente precisa ser flexível para aguentar, para receber o novo de Deus. Então, nós precisamos ser odres novos, flexíveis e não inflexíveis, porque senão nós vamos rasgar, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente pode mudar. Quais são as mentiras nas nossas vidas que a gente vive e acha que é verdade já, né? Quais são as mentiras que nos impedem de fluir, né? De avançar. Quais são as coisas que a gente carrega bastante tempo e pesa? A gente precisa pensar nisso tudo. Então a nossa ministração é essa. A gente precisa deixar essas coisas para trás que nos atrapalham e seguir para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Amém? A nossa ministração foi essa. Espero que tenha te abençoado, que esses minutinhos Deus possa ter falado com você e profundamente, e que você seja muito abençoado. Eu vou orar com você então, feche seus olhos. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Que nós venhamos ser odres novos para que o Senhor derrame o novo sobre as nossas vidas, Pai, o vinho novo. Por favor, que tudo que nos impede de avançar, que nós venhamos examinar e nós venhamos deixar para trás, em nome de Jesus, que nós
venhamos ansiar em nos relacionarmos com o Senhor e avançar. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal.